Olá, meus amados e amadas, eu sou a Gilede Vieira e hoje eu vim aqui para dizer que vocês são família de Deus, povo de propriedade exclusiva, nação santa, povo escolhido. Creia que Deus tem o melhor para você e para sua família, amém? Hoje nós vamos estudar o texto que está no livro de Mateus, no capítulo 10, tá? Aonde Jesus escolhe os 12 apóstolos, né? A escolha dos 12 apóstolos e os seus nomes. E vamos discorrer esse texto até o final das instruções de Jesus, amém? A palavra vai nos dizer assim: tendo chamado seus 12 discípulos, deu-lhes Jesus autoridade sobre espíritos imundos para os expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são esses: primeiro, Simão, por sobrenome Pedro, André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu e Tadeu, Simão, o zelote, Judas Iscariotes, né, que foi quem o traiu. Então, aqui, nesses 4 primeiros versículos, Jesus escolhe os 12 apóstolos, né? E aqui a gente fica conhecendo o nome de cada um deles. E aqui a gente pode incluir eu, pode incluir você, pode incluir todos os filhos de Deus aqui nesse chamado. Porque Jesus chamou os primeiros 12, mas ele tem chamado discípulos ao decorrer de todos esses anos, né? De mais de 2000 anos, né? Da sua primeira vinda, ele tem escolhido vários discípulos para fazer a obra do Senhor e para levar esta palavra a toda a criatura. Porque Jesus só vai voltar, a segunda vinda de Jesus vai ser somente quando todos os povos da terra estiverem ouvindo falar desta palavra. Amém? E aqui vamos seguir aqui no texto as instruções para os 12. Que está do versículo 5 ao versículo 15, onde a palavra de Deus diz: a estes 12 enviou Jesus, dando-lhes as seguintes instruções: não tomeis rumo aos gentios, nem entreis em cidade de samaritanos, mas, de preferência, procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. E à medida que seguirdes, pregai a este próximo, né? Pregai que está próximo o reino dos céus. Curai os enfermos, ressuscitai os mortos, purificai leprosos, expeli demônios, de graça recebestes e de graça dai. Não vos provoqueis, né? Não nos provereis de ouro, nem de prata, nem de cobre, e nem vossos cintos. Nem de alforje para o caminho, e nem de 2 túnicas, nem de sandálias, né? Nem de bordão, porque digno é o trabalhador do seu alimento. E em qualquer cidade ou povoado em que entrardes, indagai quem neles é digno, e aí ficai até vos retirardes. Ao entrardes na casa, saudai-a. Se com efeito a casa for digna, venha, né, sobre ela a vossa paz. Se, porém, não for, torne para vós outros a vossa paz. Se alguém não vos receber, nem ouvis as vossas palavras, ao sairdes daquela casa ou daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo, que menos rigor haverá para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para aquela cidade. Então aqui, Jesus está dando as instruções para os 12, que é para eles irem, né, pelas cidades, de preferência, né, buscar as ovelhas perdidas de Israel, e buscar o povo para conhecer a palavra de Deus, para conhecer os mistérios de Deus. E é para eles não levarem dinheiro, né? Não levar prata, nem ouro, não levar nada. Levar somente, né, a roupa do corpo, a sandália que está calçada, não levar nada sobrando. Por quê? Porque o próprio Deus, ele vai dar o sustento e ele vai dar o alimento. Então, isso daí é uma... Jesus está falando para eles terem fé. Então, naquela época, eles viajavam sem nada, né? Eles viajavam somente com a fé mesmo, com a fé em Deus, porque cada lugar que eles chegavam, eles se hospedavam na casa das pessoas, né? As pessoas eram muito hospitaleiras naquela época.
Hoje em dia é mais difícil, né? As pessoas receberem missionários em suas casas, né? Pessoas que estão pregando, principalmente quem está pregando a palavra. É muito mais difícil. Mas Deus envia a provisão da mesma forma, amém? E qualquer cidade que ele entrar, se a pessoa receber, se a cidade receber eles podem dar a paz para aquela cidade, para aquela família. Se eles não forem bem recebidos, eles saem daquela cidade, sacode o pó, né, da sandália e vai embora. Segue o caminho, né, para outra cidade. E aí Jesus é que vai julgar, né? Não é ele. Você pode ver que aqui Jesus não falou para eles amaldiçoarem ninguém, somente para eles se retirarem. Quem vai julgar, quem não recebeu os filhos de Deus com a palavra de Deus, é o próprio Jesus no dia do juízo. Amém? Isso aqui tá bem claro aqui. Nenhum filho de Deus tem direito de julgar ninguém, não tem direito de amaldiçoar ninguém. Quem faz isso, se for necessário, é o próprio Deus e o próprio Jesus Cristo. Amém? Que a gente possa entender o que a gente pode e o que a gente não pode fazer. Amém? E também aqui Jesus fala sobre as admoestações. A palavra diz assim: eis que eu vos envio como ovelhas para os meios de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. E acautelai-vos dos homens, porque vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Por minha causa sereis levados à presença de governadores e de reis, para lhes servir de testemunho e eles aos gentios. E quando vos entregarem, não cuideis em como ou que haveis de falar, porque naquela hora vos será concedido o que havereis de dizer. Visto que não sois vós os que falais, mas o Espírito de vosso Pai é quem fala em vós. Um irmão entregará à morte o outro irmão, e o pai ao filho. Filhos haverá que se levantarão contra os progenitores e os matarão. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Quando, porém, vos perseguirem numa cidade, fugi para outra, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel, até que venha o Filho do Homem. Então, Jesus está dando ensinamentos sobre o que eles devem e o que eles não devem fazer. Então, assim, aqui já vai ser nos finais dos tempos, que eu creio que já está começando, né? Os finais dos tempos. O irmão vai entregar o outro irmão, o pai vai entregar o filho vai entregar o pai, vai haver muita contenda, divisão entre as pessoas, entre os irmãos, entre as famílias. Um vai achar que é certo, outro vai achar que não é, um vai querer pregar, o outro não vai deixar. E autoridades também, né? A gente sabe que já está acontecendo muita coisa relacionada a esta palavra aqui que eu acabei de falar, né? Mas Jesus falou aqui que vocês, em verdade vos digo, que não acabareis de percorrer as cidades de Israel até que venha o Filho do Homem. Então, assim, a segunda vinda de Jesus, ele vai vir, a gente vai estar correndo de um lado para o outro. Porque, assim, tá numa cidade, você tá numa cidade falando da palavra, não te receberam, você já vai para outra. Não perca tempo, porque Jesus está às portas e ele está voltando. Amém? Agora que Jesus fala sobre os estímulos. O discípulo não está acima do seu mestre, e nem o servo acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como o seu mestre, e ao servo como o seu senhor. Se chamarem Beelzebu ao dono da casa, quanto mais aos seus domésticos, né? Então, assim, se a pessoa maltratar o dono da casa, não vai maltratar os servos, né? Infelizmente, né? Tem muitas pessoas que gostam de maltratar os outros, né? Mas Jesus não é assim. Amém? Portanto, não os temais, pois não há nada encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. O que vos digo às escuras, dizei em plena luz, e o que vos diz ao ouvido, proclamai-o aos eirados. Não temais os que matam o corpo, e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma quanto o corpo. Não se vendem 2 pardais por uma haste, e nenhum deles cairá em terra sem o consentimento do vosso Pai. E quanto a vós outros, até os cabelos da vossa cabeça estão contados. Não temais, pois, bem mais valeis do que muitos pardais.
Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante do meu Pai, que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai, que está nos céus. Então, assim, Jesus está nos dizendo sobre os estímulos, pra gente perseverar, né? Então, assim, nós estamos na Terra e nós sabemos que as pessoas, infelizmente, maltratam umas às outras, né? Mas nós temos que confiar que Jesus tem o melhor para nós, né? Deus tem o melhor para nós. E se ele tá dando conselhos aqui, ó. O que a gente fala nas escuras, a gente tem que falar à luz. O que a gente fala no ouvido de alguém, a gente tem que falar em voz alta. Então, a gente não... E pra que Jesus falou isso? Pra gente não mentir. Ele não gosta de mentira, não gosta de coisa escondida. E se a gente estiver escondendo algo, ele vai revelar, ele vai trazer a luz. Porque quem serve a Jesus não pode ficar com mentira. Se a gente pecar, a gente tem que se arrepender, tem que confessar para Jesus e tem que voltar para o caminho reto. Amém? E falando aqui várias coisas pra gente não temer. A gente não pode temer a pessoa que mata a outra. A gente tem que temer o próprio Deus. Ter um temor reverencial a Deus, porque Deus pode fazer perecer a nossa alma. O homem pode fazer perecer o nosso corpo, né? A gente pode morrer aqui nesta terra. Mas Deus, ele pode fazer perecer a nossa alma. Então a gente tem que ter muito mais temor de Deus, que pode mandar a nossa alma pro inferno, né? Se a gente não obedecer, não fizer as coisas tudo errado, fizer maldades, coisas absurdas. E do que o homem, que o homem só pode matar a nossa carne. Só isso. Mas a nossa alma, ele não manda na nossa alma. Mas Deus pode. Deus pode fazer perecer a nossa alma. Então, se a gente fizer as coisas corretas, cuidar da nossa família, cuidar das coisas de Deus, trabalhar honestamente, ajudar o próximo, Deus, ele tem um destino para nossa alma, que é o céu. Agora, se a gente ficar fazendo só coisas erradas, coisas absurdas, desagradando a Deus, desagradando o próximo também, maltratando as pessoas, fazendo coisas absurdas, a gente vai, nosso fim já tá certo. Porque só existe céu e inferno. Existe Deus, mas também existe o inimigo das nossas almas, que é o diabo. Então tem o bem e tem o mal. Muitas pessoas não acreditam. Mas o fato das pessoas não acreditarem em Deus e de não acreditarem no diabo, isso não invalida. Isso não vai fazer eles desaparecerem. Se eu não acreditar em Deus, não vai fazer Deus desaparecer. Se eu não acreditar no diabo, não vai fazer o diabo desaparecer. Se eu não acreditar no bem e no mal, não vai fazer o bem e o mal desaparecer. Tanto que a gente está vendo, o que mais a gente vê hoje em dia, principalmente esse ano, o que mais nós estamos vendo em todos os lugares, nas mídias, nas televisões, nas rádios, nos meios de comunicação, em todos os meios de comunicação, todas as redes sociais, é justamente a luta do bem contra o mal, do mal contra o bem, e o bem tentando lutar também ali. É o que mais a gente está vendo. Pessoas assim, falando coisas absurdas. Pessoas brigando por coisas absurdas. E pessoas falando coisas más, dizendo que são coisas boas. E as pessoas que falam coisas boas, essas pessoas más falam que é coisas ruins. Então, assim, tá tendo muita, a gente já tá vendo, assim, muitas coisas absurdas. Então, esse ano, eu não sou profeta, mas tá dando pra sentir muito forte, que é o início das dores. Assim, a gente tem que esperar. A gente tem que esperar Jesus. Jesus vai voltar. A gente não sabe o ano, não sabe o dia, não sabe a hora, mas Jesus tá para voltar. A gente tem que acelerar, a gente tem que acelerar, sim, é o conhecimento de Deus, a servir a Deus, a fazer as coisas de Deus, porque, irmãos, a gente só tem salvação em Deus, não tem salvação em mais nenhum outro. Muita gente busca salvação em outras coisas, em outras entidades, mas não existe nenhuma entidade tão poderosa quanto Deus. Porque um mundo tão maravilhoso a gente vive, não tem como uma coisa ter criado onde nós vivemos. Tem que ser um Deus todo-poderoso. Amém? E aqui Jesus vai falar também das dificuldades. Aí a palavra de Deus diz assim, ó: não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois vim causar divisão entre homem e seu pai, entre filha e sua mãe, entre nora e sua sogra. Assim os inimigos do homem serão os da própria casa. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. E quem acha a sua vida, perdê-la-á. E quem, todavia, perde a vida por minha causa, achá-la-á. Então, o que Jesus está falando aqui? As dificuldades veio, porque assim, Jesus veio para nos ensinar a palavra de Deus e veio para trazer espada. Espada é o quê? Para nos
mostrar quem realmente nós somos. Quem realmente nós somos. Por exemplo assim, se eu sou uma pessoa boa, quando acontece algo comigo, alguma coisa ruim comigo, eu continuo sendo uma pessoa boa. Eu não vou mudar o meu jeito porque alguém fez mal pra mim. Agora, se eu já tenho uma índole má, se acontece, alguém faz um mal pra mim, eu vou devolver o mal pra aquela pessoa. E também tem aquela parte, Jesus assim, se a gente ama muito mais nosso pai, a nossa mãe, nossos filhos, mais do que a Deus, então a gente não tem parte com ele. Porque assim, Deus ele vem sempre em primeiro lugar, porque foi ele que nos criou, ele que nos deu vida. E ele que deu a vida dos nossos pais, ele que deu a vida para os nossos filhos. Então a gente tem que amar ele em primeiro lugar. E a nossa família vem em seguida, certo? Então ele tá falando sobre isso. E a gente tem que seguir ele, pegar a nossa cruz e seguir. Porque assim, a nossa vida, Deus sem nós, ele continua sendo Deus. Poderoso, né? Todo poderoso, onisciente, onipotente, onipresente. Nós sem Deus não somos nada. Somos simplesmente o vento que passa. Entendeu? Então nós temos que saber que o que Deus fala é a bússola para as nossas vidas. Amém? E aqui Jesus vai falar das recompensas. Olha que bênção. As recompensas. Quem vos recebe a mim, me conhece, me recebe, né? Quem recebe a mim, me recebe, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Então assim, quando a gente recebe Jesus, a gente recebe a Deus, que enviou Jesus para nós. Amém? Quem recebe um profeta, no caráter de profeta, receberá o galardão do profeta. Quem recebe um justo, no caráter de justo, receberá o galardão do justo. E quem der de beber, ainda que seja um copo com água fria, a um desses pequeninos, por ser este meu discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Então aqui é o que Jesus está falando, nos ensinando, que a gente tem que saber reconhecer as pessoas de Deus, né? Se a gente recebe um profeta, a gente vai receber galardão. Se a gente recebe um justo que Deus enviou até nós, a gente vai receber galardão. E se a gente oferecer, que seja um copo de água para uma pessoa de Deus, que vem trazer a palavra, que vem nos ensinar algo de Deus, nós também receberemos recompensa. Então assim, Jesus ele tem muitas coisas para nos ensinar. Então que nós possamos, com esse ensinamento, a gente possa aprender que ser discípulo de Jesus não é fácil. Não, é a primeira premissa. Não é fácil. É difícil. A gente vai ser bem recebido por algumas pessoas. Vamos ser mal recebidos por outras. Vamos ser maltratados. Vamos ser xingados. Vamos ser exonerados. Porque existe muita gente na face da terra, infelizmente, que não acredita em Deus. Tem muita gente que prefere acreditar no diabo do que acreditar em Deus, infelizmente. Tem pessoas de várias outras religiões. O que nós temos que fazer? Respeitar as pessoas. A gente vai levar Jesus para elas. Elas não aceitam, nós respeitamos. Eu falo de mim. A gente não pode falar para a pessoa, você está errada. Não, quem sabe se ela está errada não é Deus. Nós vamos levar. Você conhece Jesus? Você quer conhecer Jesus? Você quer segui-lo? A pessoa fala, sim, amém, quero. Então vamos, né? Aí a gente vai passar tudo para ela o que ela deve fazer para seguir Jesus. Se ela falar, não aceito, não quero, a gente respeita a pessoa. Deixa a pessoa que Deus vai levar uma outra pessoa para falar com ela. Ou o próprio Deus vai falar com ela. Porque Deus é poderoso, Deus é soberano. Deus pode falar com a pessoa em sonho. Deus pode dar uma visão para aquela pessoa. Então nós não devemos julgar. Porque Deus, as pessoas que estão em outras religiões são permissões de Deus, né? São permissões, porque nada existe na face da terra que não seja ação direta de Deus ou permissão de Deus, certo? Então, nós temos que ter coerência, temos que ter sabedoria para poder ensinar as pessoas, né? Para poder ensinar e falar do amor de Deus. Porque o que as pessoas precisam ouvir hoje é sobre o amor de Deus. Porque o amor de Deus, ele sara. O amor de Deus cura. O amor de Deus liberta. Deus, ele é o nosso Pai, o nosso Criador. Ele enviou Jesus para ser o Senhor e Salvador das nossas vidas, para nos dar ensinamento, para nos dar vida em abundância. Deus, ele cuida de nós com amor. Nós que servimos ele cuida de nós. Ele envia anjos para nos livrar, para nos salvar, para nos dirigir, para assim, nos guiar em certos caminhos. Quando nós estamos no caminho errado, ele nos traz de volta. Deus, ele envia o Espírito Santo para falar conosco, para nos guiar também. Deus tem a garantia da salvação em Cristo Jesus para nossas vidas. Então assim, nós que servimos a Deus, nós temos a garantia. A nossa vida pode não ser boa aqui nesta terra.
Existem muitos cristãos que são ricos, que são milionários, bilionários, poderosos. Amém por isso. Existe, porque na Bíblia existiu Abraão, Isaac, Jacó, José, o rei Davi, o rei Salomão. Existiram muitos homens riquíssimos na Bíblia que eram homens servos de Deus. E hoje em dia existe também. Mas existe também filhos de Deus que são classe média, que são classe C, classe D, classe E. Mas não tem problema, Deus tem um lugar para cada um de nós. Se a nossa colocação financeira não determina quem nós somos. Quem determina quem nós somos é o próprio Deus. Nós somos filhos de Deus, né? Deus não vai dar riqueza para todos. Porque como que nós seremos servos uns dos outros, né? De repente tem pessoas que têm um patamar superior financeiro, mas não quer servir, não quer fazer o serviço da casa do Senhor. Não quer limpar, não quer arrumar, não quer servir. E os outros servem. Que a gente já nasce com a vontade de servir, né? Mas Deus tem lugar para todos. Porque as pessoas, os cristãos ricos, eles podem ajudar na obra abençoando financeiramente. Eles podem suprir aquela obra financeira para poder levar a palavra para os continentes, para outros países, para outras cidades, para fazer a obra assistencial, né? Então, assim, os cristãos têm que ter cristãos ricos, bem-sucedidos, para dar suporte para a obra de Deus, para levar a palavra, para ajudar os famintos, para fazer obras assistenciais em cidades que as pessoas estão famintas, tanto da palavra quanto do alimento, para sustentar o seu corpo. Pessoas que precisam de água, pessoas que precisam de moradia. Então, Deus tem um propósito, sim, para cristãos prósperos, bem-sucedidos. E Deus tem propósito para todas as classes sociais de cristãos. Nós que somos que temos uma vida mais simples, a gente pode ajudar em tudo. A gente pode ajudar com a bênção financeira, com o nosso dízimo, com a nossa oferta. A gente pode ajudar fazendo uma limpeza, ajudando com um móvel, dando aula para as crianças, ajudando as pastoras a fazer algum trabalho, né? Algum evento, que nem agora vai vir o Dia das Crianças, fazer um evento para as crianças. A gente pode ajudar em tudo. A gente tem como ajudar, né? Como ajudar em vários eventos dentro da igreja. E obras assistenciais também. A gente junta, cada um traz 1 quilo, monta uma cesta básica, ajuda uma família que está mais necessitada na nossa igreja. Então, assim, a gente tem como ajudar. Não importa, você fala assim, eu não tenho, eu ganho um salário mínimo. Tem sim, você pode ajudar conversando com alguém, dando um abraço. Você pode ajudar ali a arrumar uma salinha para as crianças, ajudar a dar aulinha para as crianças. Você pode fazer algo sim. Porque para Deus, R$1 e 1 milhão tem o mesmo valor. Para nós que somos humanos, a gente vê R$1 e fala, nossa, R$1, só isso? Aí vê 1 milhão, nossa, 1 milhão, que maravilha. Não, mas para Deus não existe essa diferença. Para Deus, R$1 e 1 milhão é a mesma coisa. Tem o mesmo peso e a mesma medida. Para Deus, 1 hora e um século tem a mesma medida. Porque Ele é o Senhor do tempo. Ele é o dono de todas as riquezas. Então, por isso que para Deus não existe diferença. Existe diferença para nós que somos humanos. E que nós temos uma outra medida para as coisas. Mas Deus não. Deus é soberano, Deus é maravilhoso. E que Ele possa nos abençoar cada vez mais. Possa nos dar vida em abundância, saúde, sabedoria, conhecimento, inteligência, capacidade, força, discernimento. Para a gente fazer a obra, para a gente poder servir ao Senhor com alegria. Para a gente poder... A nossa igreja é pequena, se a nossa igreja é grande, não importa se a gente é pobre, se a gente é rico, se a gente tem, se a gente não tem, a gente vai servir do mesmo jeito. Porque para Deus não importa o jeito que nós estamos, importa o nosso coração alegre para servir, para ajudar o próximo. Isso é o que importa para Deus, isso é o que importa para a comunidade, isso é o que importa para quem está precisando de ajuda, é o nosso coração. Amém? Que nós possamos ouvir a voz de Deus, que nós possamos ser discípulos do Senhor, que nós possamos ser os apóstolos desse tempo. Não precisamos de títulos, né, de faixas escritas, nós somos apóstolos de Jesus. Não precisamos disso. Precisamos de um coração doador, um coração voluntário, um coração derramado diante de Deus para fazer o querer do Senhor e ajudar o próximo. E levar esta palavra a
a todos que nós pudermos, de uma forma ou de outra, ou falando, conversando, mandando uma mensagem, um áudio, gravando um vídeo, postando nas redes sociais. Nós temos essa bênção de Deus e temos essa bênção da internet. Se nós usarmos para o bem, nós iremos fazer bem para nós, iremos fazer bem para a nossa família e para o próximo que está precisando. E eu termino essa mensagem agradecendo a Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E que você se disponha a ser um discípulo de Jesus, um apóstolo desses tempos, para levar amor e levar a palavra de Deus a todos que precisam. Amém?